nono ano, tudo bem com vocês? Tudo certo? Mais uma aula de geografia, essa é um pouco mais longa que a da semana passada, que a gente está atrasado. A gente tem um cronograma a ser cumprido, beleza? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, página 240 do livro, População e Distribuição da População da Oceania. Observe meu mapa, que é o mesmo que está aqui na tela, é o mesmo mapa da página 240, que é a distribuição da população da Oceania. Nota que não dá para muito ver as ilhazinhas, né? Aqui, ali Nova Caledônia, Vanuatu, Tuvalu, Fiji. Mas o mais importante é que a gente note a distribuição da população em 3 países: Papua Nova Guiné, Austrália e Nova Zelândia. Nota que em pouquíssimos pontos nós temos áreas densamente povoadas. Professor, como é que eu sei onde são áreas densamente povoadas? É só olhar pela cor. Quanto mais próximo ali do marronzinho for, mais densamente povoada é essa área. Beleza? A Austrália praticamente inteira é um deserto. Eu já tinha falado sobre isso. O único país que tem realmente uma distribuição populacional quase no país inteiro é em Papua Nova Guiné. Todo o restante, Nova Zelândia, praticamente tudo próximo do litoral. Austrália, tudo próximo do litoral. Para você ter uma ideia, a Nova Zelândia não tem nenhuma cidade com mais de 500 mil habitantes. Professor, o quão pequeno é isso? Joinville tem mais de 500 mil habitantes. Florianópolis tem mais de 500 mil habitantes. Curitiba, que é uma capital considerada pequena, tem mais de 1 milhão de habitantes. As maiores cidades da Nova Zelândia são Auckland, a maior, Wellington, sua capital, e Christchurch, ou Igreja de Cristo, nome bonito, que é a maior da Ilha Sul. Nenhuma das 3 ultrapassa 500 mil habitantes. Aí você vai para Papua Nova Guiné, você tem uma cidade com mais de 100 mil habitantes. Nenhuma com mais de 500 mil, que é Port Moresby. E na Austrália, você tem uma cidade com mais de 500 mil habitantes, que é Brisbane. Só. As grandes cidades da Austrália, Sydney, Canberra, sua capital, Melbourne, Adelaide, Gold Coast, Perth, são consideradas grandes cidades da Austrália, e algumas delas têm um tamanho de Brusque. Para você ter uma ideia de como é pequena a população dessa região, né? Comparada com a América, com o Brasil, por exemplo. Aí a gente vai. Entendido essa parte aqui, é uma explicação rápida. Agora a gente vai conhecer um pouco ali na página 241, um pouco dos índices e diferenças que tem na Nova Zelândia. Tá vendo esse quadro que tem aqui, que é o mesmo quadro que tem na página 241? Ó. Os descendentes de europeus são a maioria da população na Austrália e na Nova Zelândia. Nesses 2 países, o inglês é o idioma oficial e a religião predominante é o cristianismo. As ilhas do Pacífico contam com um número maior de descendentes de povos originários, principalmente os maoris e os aborígenes, onde prevalecem as línguas e religiões nativas. Os contrastes socioeconômicos da Oceania são bem acentuados. Lembra que eu expliquei no passado o que era IDH? A gente fez uns trabalhinhos sobre IDH no passado. Esse ano também falei alguma coisa de IDH, se eu não me engano. Você tem Austrália e Nova Zelândia com IDH, com 2 dos melhores IDHs do mundo. A Austrália é a terceira, o terceiro melhor país do mundo para se viver, segundo o IDH. A Nova Zelândia é o 16º. Para você ter uma ideia, o Brasil é o 75º, número 75. Das ilhas do Pacífico, a melhor que tem para se viver é a ilha número 60, o país de Palau. Depois, você cai para Tonga, Vanuatu, Ilha Salomão e Papua Nova Guiné, que são países que têm qualidade de vida muito parecida com países pobres da África, para você ter uma ideia.
né? Então você tem Nova Zelândia e Austrália extremamente ricos, dois dos países mais ricos do mundo, dois dos melhores países do mundo para se viver, em contraste ao mesmo continente com países tão pobres quanto o Haiti ou a Etiópia na África, ou enfim, países muito pobres. Você tem dois dos mais ricos do mundo, dois dos melhores do mundo para se viver, você tem vários dos piores do mundo para se viver. É só se você comparar os números aqui nessa tabela, nesse quadrinho, você vai notar bastante essas diferenças. A Austrália e a Nova Zelândia são os países mais ricos do continente, com economia diversificada e, no geral, excelentes condições de vida para a população. Os demais países da Oceania têm economias dependentes da agricultura, pesca e exportação de matérias-primas, e especialmente do turismo. Eu falei na aula passada, eu não lembro se eu falei na aula passada, mas eu acho que eu falei, que essas ilhas da Oceania, elas são o Caribe da Ásia, por causa da proximidade, né? Não porque fica na Ásia, e não porque é o Caribe. Porque japoneses, chineses, coreanos, gente que mora na Ásia, pessoal de Singapura, Indonésia, que são países relativamente ricos ali no Sudeste Asiático, os destinos principais de turismo são essa região do Oceano Pacífico, essas ilhas, porque elas são realmente muito bonitas. Inclusive, se quiserem pesquisar fotos de Tahiti, das Ilhas Salomão, de Papua Nova Guiné, são países muito bonitos. São países com uma beleza natural muito bonita, então isso gera muita grana para eles. As ilhas do Pacífico, em geral, convivem com indicadores sociais abaixo da média mundial. Em muitas delas, há pouca disponibilidade de água potável e de infraestruturas, como sistema de transporte, energia elétrica. Existem ilhas dessas que importam água, para você ter uma ideia. Todas essas ilhas dependem diretamente da Austrália e da Nova Zelândia. Por quê? Essas ilhas, elas produzem muito alimento. E esses alimentos são vendidos basicamente para a Austrália e Nova Zelândia. Essas ilhas, elas não vendem para a Europa, ou para a Ásia, ou para a América. É basicamente para consumo interno e para venda para a Austrália e Nova Zelândia. Isso faz com que elas tenham uma economia muito ruim, muito fraca, e a população acabe se tornando uma população bastante pobre. A gente vira a página 242, vamos falar um pouquinho sobre a Austrália. Território e sociedade. A Austrália, como tem uma distribuição populacional muito pequena, ela não precisa ser regionalizada muito complexamente. Então ela é dividida ali em alguns poucos estados. Austrália Ocidental, Território do Norte. É legal que eu gosto muito da criatividade dos australianos. Por exemplo, esse território aqui no lado oeste, no ocidente, Austrália Ocidental. Essa parte no norte, Território do Norte. E no sul, Austrália do Sul. Aí depois tem os territórios com um nomezinho bonitinho, que é Queensland, ou Terra da Rainha, por causa da Rainha Victoria, ex-rainha, uma antiga rainha da Inglaterra. Nova Gales do Sul, porque foi colonizado por pessoas que nasceram no país de Gales. Vitória, também em homenagem à Rainha Victoria. A Rainha Victoria, ela era rainha na época que a Austrália foi colonizada. E aquela ilhazinha lá embaixo, chamada de Ilha da Tasmânia, conhecida mundialmente, obviamente, por causa do Taz, do desenho da Warner Brothers. Com uma área territorial de mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, a Austrália ela é o 6º maior país do mundo, atrás de Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e Brasil, não nessa ordem, Rússia e Canadá. É nessa ordem, acertei também no livro. O território australiano é organizado em 6 estados e um território. O território é a Ilha da Tasmânia. O país conquistou a independência em relação ao Reino Unido em 1901. Para você ter uma ideia, o Brasil conseguiu sua independência de Portugal em 1822. A Austrália está há 80 anos mais nova que o Brasil, como um país independente. Adotando o nome oficial de Comunidade Australiana em 1949. Em 1949, a Austrália passou a integrar a Comunidade Britânica de Nações, ou Commonwealth, instituição que ela mesma ajudou a criar. Quem faz parte da Commonwealth? A Commonwealth ela é uma comunidade de países colonizados pela Inglaterra, que são muitos. Austrália, Canadá, Índia, Estados Unidos, Jamaica. É uma comunidade de integração onde esses países se ajudam. São 53 países onde eles se ajudam economicamente, culturalmente e, enfim, nós temos uma origem comum, então não vamos nos ajudar.
A Austrália é uma monarquia parlamentar. O que significa? Ela tem um rei ou uma rainha e também tem um parlamento, que é quem realmente manda no país. O que seria um parlamento? Vamos comparar o nosso Senado ou talvez os deputados. Tá? O chefe de governo é o monarca da Inglaterra. Olha que curioso. A Rainha Elizabeth, rainha da Inglaterra, ela fica lá em Londres, lá no Palácio de Birmingham, lá no, sei lá como é que é o nome daquela desgraça, nunca lembro. A rainha da Inglaterra, ela é também a rainha da Austrália. Ela tem algum poder? Não, a não ser um poder muito específico, que é o poder de representação. A rainha, ela representa em eventos a Austrália. Ela não representa mais por causa da idade avançada, ela tem mais de 90 anos. Para ter uma ideia, o marido dela, semana passada, completou 99 anos, o Prince Philip. Ela também tem quase 90 anos de idade, então ela não consegue sair viajando pelo mundo, representando Inglaterra, País de Gales, Escócia e também a Austrália, que são os países que ela é a rainha. Quem manda de verdade, quem é o chefe de governo, é o primeiro-ministro, que faz o papel de presidente da Austrália. É eleito por parlamentares australianos, que por sua vez são eleitos pela população. Como isso acontece? Dando um exemplo muito básico. O parlamentarismo ele é diferente do que no Brasil ou nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui nós pegamos o nosso voto e entregamos diretamente a um presidente, a uma pessoa. No caso, nas últimas eleições, foi o Bolsonaro. Nas eleições anteriores, a Dilma. Antes disso, o Lula, a FHC, etc. A gente entrega esse voto direto, é eleito diretamente pelo povo. Na Austrália é diferente. Na Inglaterra também, na Suíça também, em vários países, na Alemanha também é diferente. É muito parecido em todos esses países. Nós não votamos diretamente no presidente. Nós votamos no representante nosso, no caso um deputado ou um senador, por exemplo. Todos esses representantes são eleitos, eles se reúnem num lugar chamado parlamento, e desse parlamento você tira um chefe do parlamento, que seria o primeiro-ministro. Ele faria o papel de presidente. Então, normalmente isso acontece com o primeiro-ministro. Eu vou tentar explicar de uma maneira que seja simples, tá? Normalmente você já sabe em quem o seu parlamentar vai votar como primeiro-ministro. Você já, olha, eu já sei em quem o meu parlamentar que eu estou votando vai votar. Por exemplo, eu votei no Zé. O Zé disse que se ele for eleito, ele vai escolher como primeiro-ministro o João. Entenderam? Não, eu votei na Maria. Tem várias aí na turma. Nas turmas aí. Eu votei na Maria. A Maria disse que não vai votar no João como primeiro-ministro. A Maria vai votar no Pedro como primeiro-ministro. Então você já sabe mais ou menos da onde está direcionando o seu voto. E mais, nesse país não existem 30, 40 partidos. Normalmente existem 3, 4, 5, 2. E você já sabe mais ou menos em quem o seu partido vota, em quem seu partido escolheu para ser o primeiro-ministro, caso eles sejam uma maioria parlamentar. Então, mas é bem importante saber disso, porque o chefe de governo, a gente vai aprender muito isso quando estudar a Europa, ele tem uma importância muito grande. No Brasil, o chefe de Estado e o chefe de governo são a mesma pessoa, o presidente, no nosso caso o Bolsonaro. Se você gostando ou não dele, o problema não é meu, é a realidade. Já na Austrália, o chefe de Estado, quem representa o país, é diferente do chefe de governo, né? Mesmo que é meia boca isso aí. Com cerca de 24 milhões de habitantes, a Austrália é o país mais populoso da Oceania, representando aproximadamente 59% da população continental. Ou seja, a população da Austrália é menor que a do estado de São Paulo. É muito pequena. É 10% da população do Brasil. Pouco mais de 10%. E é o maior país da Oceania, com mais da metade da população da Oceania morando lá. Então, para vocês verem como a população da Oceania é muito pequena. Ela é mínima mesmo assim. Representando com um grande território e uma população relativamente pequena, o país apresenta uma das mais baixas densidades demográficas do mundo, cerca de 3 habitantes por quilômetro quadrado. Vocês aprenderam o que é densidade demográfica lá no 7º ano. Para você ter uma ideia, o Brasil é considerado um país pouco densamente povoado. A densidade demográfica do Brasil é de 24 habitantes por quilômetro quadrado. É 8 vezes maior que a da Austrália, e nós somos considerados pouco povoados. Para você ter uma ideia, a densidade demográfica de Brusque
da cidade de Brusque é de 440 habitantes por quilômetro quadrado. Um pouquinho mais que isso, mas eu não vou lembrar os números quebrados agora de cabeça. Então vocês notam que a Austrália é um país onde você concentra essa pequena população ainda em grandes cidades. Ó, o clima desértico e semiárido predominante, da página 243, tá? Os climas desérticos e semiáridos predominantes no território da Austrália não favorecem a ocupação humana na região do Planalto Australiano, o centro-oeste do país. Se você voltar lá no primeiro mapa que eu mostrei, você nota que do centro para o oeste, quase ninguém mora lá, porque é deserto. É muito seco, é muito quente, e não tem água, não tem rio, não tem como viver lá. A maior concentração de pessoas fica no litoral oriental, no leste, e na Cordilheira Australiana, uma faixa entre 50 e 400 km de largura. A maioria dos australianos vive em cidades concentradas, principalmente no litoral dos oceanos Pacífico e Índico, com destaque para Canberra, capital do país, Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth e Adelaide. A Austrália é um país que representa elevado desenvolvimento econômico e em 2017 foi o terceiro país no ranking mundial do IDH. Foi a última vez que o IDH foi contado. Atrás somente da Noruega e da Suíça, melhor que Estados Unidos, melhor que França, melhor que Alemanha, melhor que Dinamarca, melhor que qualquer outro país que você possa pensar. Os elevados índices socioeconômicos, as boas universidades e as ofertas de pós-trabalho estão entre os fatores que atraem imigrantes com alta qualificação profissional e acadêmica, incluindo muitos brasileiros. Eu tenho uma amiga, a Andrea, ela é de São Paulo e a gente estudou algumas coisas à distância juntos. Hoje, a Andrea é professora numa universidade em Sydney. Ela é mestre em física, ela é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E tudo que eu sei sobre a Austrália eu pergunto para ela. Né? Inclusive o apelido dela entre os amigos é Austrália, porque ela mora lá. Então, ela fala da Austrália, assim, é um negócio de outro mundo. É um sonho, cara. É um mundo que deu certo. Lá é muito bom. As pessoas pobres lá vivem bem, sabe? A camada mais pobre da Austrália, isso por diversos fatores, a gente não vai entrar nesse contexto, vive muito bem. Tem carro, tem casa, viaja. A população ali, a galera que trabalha nas fábricas vive muito bem, sabe? É bem interessante o pessoal lá na Austrália. Né? Os brasileiros que vão para lá, a Andrea é uma exceção, tá? A Andrea, ela estudou numa universidade federal no Brasil, ela foi muito bem, ela foi a melhor aluna da turma dela, ela conseguiu uma bolsa de estudos na Austrália, ela foi muito bem, ela foi a melhor aluna da turma dela também na Austrália, e aí ela recebeu uma oferta de emprego na Austrália e está lá até hoje há mais ou menos uns 4 ou 5 anos. Então, a gente tem que entender que isso aí é relativo. A maioria dos brasileiros que vão para lá, eles não vão para trabalhar em universidades. Eles não vão para trabalhar em empregos extremamente bem remunerados. Eles vão para trabalhar no chão de fábrica, para trabalhar em fábricas, para trabalhar em empregos que ninguém quer. E mesmo assim viver melhor que no Brasil. Então, por isso que as pessoas vão muito para a Austrália. Outra coisa que a Andrea me comentou, que dificilmente você acha, os jovens australianos, como eles estudam em universidades de primeiro mundo, algumas das melhores universidades do mundo, como eles têm uma educação espetacular, eles vão para países que pagam mais. A Austrália não tem aqui um dos melhores salários do mundo. Então esses caras, eles vão para a Inglaterra, onde tem salários absurdos, nos Estados Unidos, no Canadá, ganha mais dinheiro do que na Austrália. Então precisa de muito jovem lá, precisa de muita gente para trabalhar lá. Porque um cara que faz universidade, ele não vai ser o cara que vai trabalhar fazendo força. Então por isso que muitos brasileiros vão para lá. Mas quais são as principais atividades econômicas da Austrália? Tá? A economia australiana é uma das mais diversificadas e dinâmicas do mundo. Em 2017, o país estava entre os 15 maiores economias do planeta. Observe no mapa, que está aqui e também está lá na página. E vamos... ao invés de eu ler todas as... eu vou dar um resumo, tá? Senão vai ficar muito longo o vídeo, já tem quase 20 minutos aqui. Ele vai ter 40 minutos de aula, tá? Mas tudo bem. Quais são os principais... a gente está em ordem, tá? É o que eu vou falar. Os principais métodos de trabalho, as principais formas de economia da Austrália. Mineração é uma das atividades econômicas de grande destaque na Austrália. A Austrália tem uma abundância de recursos minerais muito grande, principalmente de recursos minerais, que junta com
a tecnologia e riqueza que o país tem, se torna um dos maiores países do mundo em retirada e venda de aço, de ferro, de alumínio. Eu só vou contar uma história que não deveria ser a Austrália, deveria ser o Brasil que deveria ser tão rico assim. Olha só que curioso. No pós-Segunda Guerra Mundial, Europa e Estados Unidos precisavam se reerguer. Você precisavam reconstruir vários países. França, Alemanha, Inglaterra, parte dos Estados Unidos. Esses países precisavam se reconstruir. E para se reconstruir você precisava de ferro, de minerais. O Brasil tinha um presidente muito horrível no pós-Primeira Guerra Mundial, que era Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era um fascista que não gostou do resultado, mesmo a gente lutando ao lado dos Estados Unidos. Getúlio Vargas era um cara que não queria isso, ele queria que nós lutássemos ao lado da Itália, principalmente da Itália, mas também por consequência da Alemanha. A gente foi lutar ao lado dos Estados Unidos porque a Alemanha nos atacou primeiro, né? E quando acaba a Segunda Guerra Mundial, Getúlio não quis ajudar nessa reconstrução. Getúlio fala, olha, a economia brasileira vai se voltar para dentro, nós cuidaremos do Brasil. Enquanto a Austrália levantou a mão e falou, peraí, eu tenho ferro que vocês querem, eu vou vender. E vendeu muito e ficou rica. É a síntese do Brasil, A indústria está concentrada principalmente em Sydney, Melbourne e Perth. São as 3 cidades mais industrializadas. Destacando para o setor siderúrgico, petroquímico, metalúrgico, automobilístico e de bens de consumo não duráveis. Têxtil, alimentos, bebidas, vestuário, enfim. Por que os setores siderúrgico, petroquímico, metalúrgico e automobilístico se destacam? Porque lá tem matéria-prima para isso. Siderúrgico pega a matéria-prima e transforma no metal. O metalúrgico pega esse metal e transforma em algo prático, em algo para ser utilizado, como no setor automobilístico. Então você nota que lá tem uma cadeia de indústrias muito forte. E também o de bens de consumo não duráveis, que acaba se tornando muito grande porque se consome muito na Austrália, porque lá se tem muito dinheiro. Próximo econômico, já na página 245, agricultura. Praticada predominantemente em grandes propriedades, assim como no Brasil, é mecanizada e utiliza técnicas modernas de plantio e cultivo, assim como o Brasil. Isso o Brasil é top, tá? Na agricultura o Brasil está no mesmo nível da Austrália. As principais áreas agrícolas se concentram nas regiões leste, que é onde não tem deserto, né? É meio óbvio você não vai plantar no deserto. Sudoeste e sudeste da Austrália, onde os climas úmidos e os solos férteis são mais favoráveis ao cultivo de cereais, principalmente trigo e milho, cana-de-açúcar, uva, banana, entre outros. A Austrália não é uma exportadora de comida, como o Brasil, como os Estados Unidos ou a China, mas ela consegue produzir praticamente tudo que ela mesma consome, o que é muito bom. Pecuária, que é praticada sobretudo nas áreas de clima de semiárido, aí o semiárido ajuda bastante, porque lá é um semiárido um pouco diferente do semiárido brasileiro. Né? Destacam-se rebanhos ovinos, ou seja, de ovelhas e cabras, caprinos, cabras, né? Mas ovinos, ovelhas, caprinos, cabras, e bovinos, bois e vacas, que garantem à Austrália uma grande produção de lã, pele, no caso couro, e carne, que em 2016 teve os 3 maiores exportadores de carne bovina do mundo. O Brasil, Estados Unidos e a Austrália vendem muita carne de boi para o mundo inteiro. Né? E é isso que a Austrália exporta e dá muito dinheiro para a Austrália. Setor de serviços, que é maior que, como praticamente todos os países do mundo, é a maior participação no PIB, é o mais importante. Na Austrália, destacando o serviço financeiro, bancos, que os bancos da Austrália são os melhores do mundo, para ter uma ideia. As pessoas na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, mandam seu dinheiro para ser cuidado na Austrália. Claro, os caras são excepcionais cuidando de dinheiro. Educacionais, muita gente vai estar na Austrália, então isso gera um lucro para o país. Turísticos, a Austrália é um país muito bonito, com um potencial turístico absurdo, né? Entre outros e tal. O turismo teve grande crescimento, especialmente após as Olimpíadas de Sydney, em 2000. O país apresenta paisagens naturais e culturais que atraem todos os anos milhões de turistas. O Brasil atrai em torno de 8 milhões de turistas por ano. A Austrália atrai mais de 30 milhões de turistas. Vai mais gente visitar a Austrália do que gente mora lá. Para você ter uma ideia de quanto turista vai para a Austrália. Não tudo de uma vez só, né? Ao longo do ano. O dinamismo das atividades econômicas australianas, o crescimento da economia tem sido associado a parcerias comerciais com a China. Cara, a Austrália se beneficiou demais do crescimento industrial da China. Da China, do Japão e da Coreia do Sul, mas principalmente da China. Cerca de 1/3 das exportações, principalmente de minerais e produtos agrícolas, tem a China como destino.
A Austrália hoje, o livro não traz isso porque é um livro escrito em 2018. Mas a dependência da Austrália em relação à China pode ser um grande problema. O livro traz isso, é a questão 4 da página 245. E a Austrália hoje é um dos países mais afetados pela pandemia do coronavírus. Por quê? Além do país estar fechado, todas as suas exportações também foram praticamente paradas, que são as exportações para a China, cara. Então, você tem muitos problemas mesmo. Beleza? A gente finaliza aqui. Na próxima aula a gente fala da Nova Zelândia e das outras ilhas do Pacífico. Valeu, nono. Assistam tudo. Ficou grande, eu sei, professor. Meu Deus, ficou grande. Mas é importante. Assistam tudo, façam as tarefas e até a próxima.